Amigo aviador, amiga aviadora, sejam bem-vindos ao canal de vídeos da Abrapac no YouTube e a gente continua com a nossa série de entrevistas a respeito de condições de trabalho, qualidade de vida dos pilotos, limites emocionais e como tudo isso influencia na segurança de voo. Hoje a gente vai falar com uma pessoa que já entrevistamos aqui no canal, é uma das maiores pesquisadoras de fatores humanos do Brasil, já contribuiu com o CENIPA, tem um trabalho muito importante à frente da Associação Brasileira de Psicologia da Aviação, Abrapav. Se eu for dar o currículo dela aqui, eu vou ficar falando muito, então eu vou deixar aqui na descrição do link a outra entrevista que já fizemos com ela, que está até mais detalhado. Temos o prazer de receber aqui a psicóloga Márcia Fager. E eu já vou de início mandar uma pergunta aqui. Márcia, a gente tem visto muito essa questão dos limites psicológicos, né, limites emocionais dos pilotos. A questão do humor, ela pode influenciar na fadiga? Você acha que isso é uma questão que deve ser levada em conta nos estudos aí de fadiga? Bem, nosso objetivo é tentar compreender um pouco mais do comportamento humano dentro de um sistema complexo. A aviação é um sistema complexo e Charles Perrow define bem pra gente o que é um sistema complexo. Um sistema complexo é um sistema no qual eu tenho múltiplas interfaces e todas elas estão em interação. E eu tenho diferentes possibilidades de combinação dessas interações. Então, se a gente pensar na aviação, a gente vai ver que uma linha aérea, para funcionar, por exemplo, ela depende da sua própria organização, da sua própria estrutura, das suas próprias normas, e ela tem a sua própria cultura e tem o seu objetivo no mercado. Mas para que ela possa desempenhar a sua atividade, ela vai depender da infraestrutura aeroportuária, por exemplo, que é uma outra organização que tem suas normas, que tem a sua cultura, ela vai depender do fabricante da aeronave que ela opera, que vai fazer interferências ou gestões diretamente nessa linha aérea, ela vai depender para poder executar a operação dela do controle de tráfego aéreo, de como ele se posiciona, de que tipo de cultura, de segurança ele propõe, ou quais são as normas, ou qual é a forma de se relacionar dentro desse sistema. Então, a gente tem que levar em consideração, dentro desse sistema, além das múltiplas organizações, dentro dessas organizações eu vou ter postos de trabalho muito diferentes e esses postos de trabalho precisam ser pensados também nas suas interações. É o típico caso da aviação. Então, eu acho que a gente tem dificuldade até de enumerar a quantidade de postos de trabalho que eu posso ter dentro de uma organização na aviação. Eu posso até tentar compreender todas as interações, se a gente pensar em termos de gestão de segurança operacional, para que eu possa identificar perigos ou compreender como ela funciona. Mas, dada a complexidade desse sistema, eu vou identificar que, primeiro, eu não consigo compreender todas essas interações, porque elas estão atuando dentro de um sistema complexo e esse sistema vai se modificando. Então, no momento, muitas vezes, que eu compreendo uma interação, daqui a 6 meses, daqui a 3, 4 meses, já mudaram as relações, sei lá, eu estudo, a minha empresa opera num determinado aeroporto, e eu vou estudar as relações que ela tem com esse aeroporto, amanhã esse aeroporto foi privatizado e mudam todas as interações, e aí também mudam as minhas relações, e aí, lógico que a gente está falando de um sistema dinâmico. Quando eu penso em possibilidades de interação nesse sistema ou de problemas de interação, eu não posso olhar para essas interações de maneira recortada. Porque muitas vezes eu olho apenas um aspecto e não consigo compreender o todo ou qual é a implicação, no que implica aquela situação para o todo do sistema. Então, é importante que a gente esteja atento a essas condições da atuação dentro de um sistema complexo e não de um recorte de uma situação que parece que é uma particularidade daquele sistema. Aquele comportamento tem que ser entendido
nesse sistema, né? Então, quando a gente olha para as situações e olha para os problemas que acontecem dentro desse sistema, eu tenho que ter uma visão sistêmica e levar em consideração também que existe um aspecto que é o aspecto cognitivo do trabalho. Então, como eu atuo no meu trabalho? Eu tenho que cumprir normas e também tenho que cumprir o meu trabalho. Como que eu faço a ligação entre essas normas e o que é possível cumprir? Como é que eu vou atuar dentro desse sistema? Ok. E como que a raiva ela pode influenciar na segurança de voo? Existe um outro autor que se chama René Amalberti que vai explicar para a gente como se dão essas interações dentro desse sistema. E aí a gente vai pensar neste trabalhador realizando escolhas dentro do trabalho dele, tomando decisões. Qual é a base dessa tomada de decisão? Como acontecem esses processos? Qual é o tempo que ele tem? A gente não passa o tempo todo seguindo regras, porque se a gente for seguir essas regras o tempo todo, muitas vezes o trabalho não vai chegar a ser cumprido. Então, muitas vezes, para que a gente atinja, o foco do trabalhador normalmente está em atingir a meta ou cumprir a finalidade daquele trabalho, ele vai pegar atalhos. Compreender essas decisões não é olhar individualmente para aquele trabalhador e dizer, olha, esse trabalhador não cumpriu a regra, aconteceu alguma coisa errada nesse sistema, ou o que aconteceu neste sistema para fazer com que esse trabalhador tivesse essa opção. Então, é importante que a gente olhe para esse sistema como um todo e busque compreender as ações e entender qual é o cenário que está por trás daquela ação. Qual é o compromisso que esse trabalhador tem com o trabalho dele? O que é que está acontecendo para que ele consiga atingir o objetivo? É importante a gente olhar de forma sistêmica e tentar compreender as atuações, buscando compreender o cenário. Quando eu coloco meu foco única e exclusivamente no indivíduo, é mais fácil eu compreender que ele não cumpriu uma regra, que ele não seguiu o prescritivo, né, daquela ação. E aí parece que ele está atuando de forma isolada, quando ninguém na aviação atua de forma isolada, uma vez que a gente está dentro de um contexto de um sistema complexo. Então, para que a gente possa compreender as ações e como elas se dão, é importante que a gente olhe para o sistema e quais são as pressões que estão presentes nesse sistema, de todos os lados. Bom, e finalizando então, eu queria perguntar o seguinte, o que todos os envolvidos aí na indústria da aviação, né, podem fazer para mitigar esse problema, para evitar que isso influencie na segurança de voo? Tentar compreender qual é o sentido que tem para aquele trabalhador aquela ação. E aí a gente vai se colocar no lugar dele e se antecipar a essa ação. Como eu vou trabalhar de forma preventiva para evitar ações descontroladas, é acompanhando o trabalho diariamente, vendo como a segurança é produzida, como se dão as relações e não olhando pontualmente para um evento, achando que aquele evento tem um significado particular ou que ele está ligado ao indivíduo ou a uma parte específica do sistema. É importante que a gente tenha a visão do todo e veja qual é o sentido que faz para aquele indivíduo atuar dentro daquele sistema. Bom, então é isso aí. A gente agradece muito a psicóloga Márcia Fager por essa brilhante entrevista aqui no canal do YouTube da Abrapac. E recomendamos a você, divulgue o nosso canal aí para os seus colegas aviadores. As nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter e o nosso site também, que é o www.pilotos.org.br. Obrigado, até a próxima!